Desde os primórdios da civilização, as doenças contagiosas têm moldado o curso da sociedade, impactando comunidades inteiras e desafiando nossos sistemas de saúde. Nesta jornada, exploraremos algumas das epidemias e pandemias mais marcantes, examinando como esses eventos moldaram o mundo e influenciaram a evolução da medicina. Bem-vindos ao canal Deixa eu te contar. Cerca de 430 a.C., durante a Guerra do Peloponeso, a peste de Atenas ceifou aproximadamente 100 mil vidas ao longo de 3 anos, representando um impacto impressionante quando consideramos que equivalia a 1/4 da população ateniense da época. Para preservar a memória desse evento, o general ateniense e historiador Tucídides forneceu um relato vívido como testemunha ocular, descrevendo os sintomas da doença, que incluíam febre elevada, diarreia e erupções cutâneas pustulosas. Além disso, Tucídides destacou os efeitos sociais devastadores da epidemia, observando que a crença difundida de que a praga não teria sobreviventes levou as pessoas a agirem como criminosos, abandonando regras de religião e lei. A catástrofe foi tão avassaladora que, diante da incerteza do futuro, os homens tornaram-se indiferentes a normas sociais fundamentais. Também conhecida como a Praga de Galeno, a peste antonina assolou o Império Romano entre 165 e 180 s. Embora a natureza exata da praga permaneça desconhecida nos dias de hoje, especula-se que tenha sido desencadeada por um surto de sarampo ou varíola. Independentemente da causa, muitos historiadores sugerem que a praga provavelmente foi introduzida em Roma por tropas que retornavam da guerra. Em sua forma mais letal, a peste antonina ceifava a vida de 1/4 de todos os infectados, resultando em um estimado total de 60 milhões de vítimas. Vale ressaltar que a tragédia não poupou apenas os menos afortunados, incluindo na lista de vítimas o imperador romano Lúcio Vero. Entre os anos de aproximadamente 249 a 262 d.C., o Império Romano foi assolado por uma epidemia que mais tarde ficou conhecida como a Praga de Cipriano, em referência ao santo cristão primitivo e escritor que documentou o evento. Relatos contemporâneos indicam que os sintomas abrangiam vômitos, olhos vermelhos, perda de audição, cegueira e falta de coordenação. Historiadores não chegaram a um consenso sobre a doença responsável pela peste, com possíveis candidatos incluindo varíola, algum tipo de gripe ou uma cepa do vírus Ebola. Acredita-se que, durante o auge da epidemia, até 5.000 pessoas por dia perdiam a vida em Roma. Em decorrência, o Império enfrentou um dos períodos mais desafiadores de sua história, chegando quase à beira do colapso. A praga de Justiniano assolou o Império Bizantino por volta de 541 d.C. e é considerada uma das primeiras pandemias registradas na história. Durante seu auge, esta terrível praga ceifou a vida de aproximadamente 10.000 pessoas por dia, resultando em um trágico total de cerca de 100 milhões de vítimas em todo o mundo. Embora muitos suspeitassem que a origem da praga de Justiniano estivesse na China ou na Índia, com posterior disseminação por meio das rotas comerciais marítimas, o vírus ou a doença específica responsável pela pandemia nunca foram identificados. Persistindo por 225 anos antes de finalmente desaparecer, esta pandemia teve um impacto duradouro ao alterar significativamente o curso da história política humana, impedindo que o Império Bizantino se expandisse para a Itália. A varíola é o nome de uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola. Embora o surgimento e a rápida disseminação da varíola permaneçam envoltos em mistério, os primeiros registros conhecidos provêm do Egito e da Índia. A mais antiga evidência documentada da varíola remonta à múmia do faraó egípcio Ramsés V, que faleceu em 1145 a.C., exibindo sinais característicos dessa enfermidade. Epidemias de varíola, acredita-se, ceifaram um grande número de vidas durante a Idade Média e no Império Romano. A introdução da varíola no hemisfério ocidental ocorreu no século XVII, trazida por exploradores e colonizadores europeus. Essa introdução resultou diretamente na morte de milhões de nativos nas Américas do Norte, do Sul e Central, além de causar um impacto devastador nas populações das civilizações Azteca e Inca. Para adicionar à gravidade desse cenário, no Japão, a epidemia de varíola, que ocorreu de 735 a 737 d.C., resultou na perda de aproximadamente 1/3 de toda a população japonesa.
Este capítulo sombrio destaca a natureza assustadora e histórica das epidemias de varíola ao redor do mundo. A malária é uma doença infecciosa causada por um parasita encontrado em mosquitos que infecta até 200 milhões de pessoas todos os anos. Altamente resistente a medicamentos, é uma das pandemias mais consistentemente mortais da história da humanidade. Espalhado principalmente através desses mesmos mosquitos, a malária normalmente afeta os países menos desenvolvidos. Embora os cientistas não entendessem isso ou como foi espalhado até 1800, esta epidemia em particular já existe há algum tempo. Descrições documentadas que correspondem aos sintomas da malária datam de 2700 AC. Alguns até acreditam que pode ter sido o responsável pela morte de Gengis Khan. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, assolou a população europeia ao longo da maior parte do século XIII, marcando-se como a pandemia mais notória na história da humanidade. Causada pela bactéria Yersinia pestis, altamente letal para os humanos, a peste era disseminada por pulgas que eram imunes a ela. Estas pulgas aderiam aos ratos, os quais eram transportados por navios mercantes que viajavam da Ásia para a Europa. A peste negra é caracterizada por exsudação, feridas com sangramento e febre elevada. Ao longo do século XIV, estima-se que tenha ceifado aproximadamente 50 milhões de vidas em toda a Ásia, África e Europa. Acredita-se, de fato, que entre 30% e 60% da população total europeia tenha sido completamente dizimada. Além disso, a persistência da peste foi notável, com várias formas da doença continuando a surgir e representando uma ameaça recorrente ao longo do próximo século ou mais. A cada recorrência, ceifava ainda mais vidas. A epidemia de Cocolistli, também conhecida como a Grande Pestilência, foi um evento que ocorreu de 1545 a 1548 no que hoje é o México. Uma enfermidade ou conjunto de enfermidades de origem misteriosa, caracterizadas por febre intensa e hemorragia, assolou as terras altas mexicanas. Embora a identidade exata da doença permaneça desconhecida, alguns pesquisadores contemporâneos levantam a possibilidade de uma cepa de salmonela denominada Paratyphus ter sido a causa inicial. As estimativas atuais para o número de vítimas variam de 5 a 15 milhões de pessoas, tornando esta epidemia a mais letal da história mexicana. A pandemia que ficou conhecida como gripe espanhola teve início em 1918 e afetou um terço da população global. As estimativas sobre a taxa de mortalidade variam, mas estima-se que essa doença tenha atingido cerca de 500 milhões de pessoas, resultando na perda de 20 a 50 milhões de vidas em todo o mundo em apenas 2 anos. Posteriormente, os cientistas identificaram a gripe espanhola como uma cepa particularmente virulenta chamada H1N1. O termo gripe espanhola serve como um lembrete sobre a importância das designações de pandemias. A origem exata dessa gripe permanece incerta, sendo sugeridos potenciais berços do vírus na França, China, Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde o primeiro caso conhecido foi relatado em uma base militar no Kansas em 11 de março de 1918. Então, por que o nome gripe espanhola? A pandemia ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, e a maior parte de sua devastação não foi relatada na época devido à censura. A Espanha, como país neutro durante a guerra, foi a única nação a relatar a pandemia em seus jornais, resultando no nome enganoso de gripe espanhola, e levando algumas pessoas a erroneamente acreditarem que a doença teve origem na Espanha. A pandemia de gripe suína ocorreu de 2009 a 2010 e é estimado que tenha causado a morte de mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. Originada de um vírus influenza único, nunca antes identificado em animais ou humanos, representou um desafio significativo para os cientistas. As cepas de influenza mais semelhantes eram o vírus H1N1 suíno norte-americano e o vírus H1N1 suíno da Eurásia. No entanto, investigações revelaram rapidamente que a maioria dos infectados nunca tinha tido contato com porcos, indicando que o novo vírus estava afetando exclusivamente os humanos. Na época, o H1N1 de 2009 foi considerado uma das pandemias modernas mais mortais, servindo como um alerta sobre a extrema vulnerabilidade humana às diferentes cepas de gripe. O surto de Ebola em 2014 foi o maior episódio registrado da doença na história e representou a primeira epidemia genuína de Ebola.
Essa crise, que persistiu por aproximadamente 2 anos, teve impactos particularmente devastadores na população da África Ocidental. Somente em março de 2016, a Organização Mundial da Saúde declarou que a situação estava sob controle, mas essa conclusão veio tarde demais. Após pelo menos 28.616 casos confirmados e pelo menos 11.310 mortes registradas em toda a Libéria, Guiné e Serra Leoa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.